E aí galera, mais um Giro Flu, seu canal, seu giro de notícias do Fluminense. Estamos aqui, não é um motivo muito bom, um jogo, né, tenebroso, um vídeo pós-derrota do Fluminense, não foi uma derrota comum. Ah, você tá falando isso porque foi contra o Flamengo. Não foi por isso, não foi por isso, poderia ter sido contra o 15 de Piracicaba, contra, sei lá, o Ibis, qualquer time, mas o que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo extrapola o campo, extrapola o lado técnico. O Fluminense teve uma postura ruim, teve a própria postura do Diniz também foi ruim. Mas o que eu quero falar aqui é a torcida do Fluminense. Pois é, a torcida que já fez coisas tão espetaculares, até mesmo 2008, que muitas pessoas têm como uma pedra no sapato, como uma mágoa terrível. Mas o espetáculo protagonizado pela torcida jamais foi esquecido, é algo que é lembrado até mesmo por rivais. Você vê pessoas que torceram para outros times, até mesmo para o Flamengo, elogiando a performance de uma torcida, talvez algo nunca visto no Maracanã e em nenhum outro estádio do mundo. Mas essa mesma torcida é capaz de protagonizar um verdadeiro papelão, em um clássico importantíssimo. Talvez não por conta do jogo em si, porque valeria 3 pontos que poderia dar o título de uma Taça Guanabara, uma vantagem, um confronto de semifinal. Mas não é por isso. Tem a rivalidade, tem a própria questão do apoio da torcida ao time. E eu vou falar um pouco sobre essas coisas. E antes de mais nada, eu queria pedir para você que estiver gostando do vídeo, deixar seu like e compartilhar, certo? Eu escolhi essa camisa aqui porque ela fala muito da torcida do Fluminense. Eu não lembro do Fluminense ter feito, né, produzido um uniforme que fosse algo relacionado à torcida ou a um torcedor do Fluminense. Se tiver alguém tivesse como comentar, deixar aí nos comentários, poderia ser interessante para nós. Essa camisa, ela é linda, é uma obra de arte, é uma peça única, pelo menos ao meu ver na história do Fluminense. E eu acho que ela também é para a torcida do Fluminense também, porque ela foi feita em homenagem a um grande torcedor. E não apenas ele é grande por conta da história dele relacionada ao Fluminense, mas também para a história brasileira, a história da música brasileira. E ela foi feita para o Cartola, ela inclusive nela inteira está escrito uma música belíssima do Cartola. Tem detalhes que remetem ao Cartola nela. As cores dela remetem ao Cartola também, por conta da fundação, da criação da Mangueira, que também de certa forma está ligada ao Fluminense. E é algo belíssimo. E sem dúvida, ela remete à torcida do tricolor. Mas a torcida do Fluminense não tem prestado, ou pelo menos não tem, como é que eu posso explicar? Ela não tem tido atitudes à altura desse clube. É revoltante. Ontem eu estive assistindo a live pós-jogo do Vilela, se alguém tiver conhecimento desse canal, muito bom por sinal, do Fluminense, é o canal Viajante Tricolor, e lá ele fez uma live em tom de desabafo, falando coisas que são importantíssimas, que precisam ser colocadas em pauta, como que um jogo clássico contra o Flamengo, o Fluminense tem sua carga de ingressos, né, para sua torcida, e aproximadamente 6 mil pessoas ficam ali no setor ali do estádio para apoiar o time. Eu vou pôr uma imagem aqui para mostrar o quão ridículo foi um vazio ali no Maracanã e um Fla-Flu. Que coisa tenebrosa. E, e essa mesma torcida fica reivindicando, o Fluminense deve mais atenção por parte da mídia, por parte de emissoras como o Globo, no repasse de verba de transmissão de jogos.
ou então um patrocínio melhor que valorize mais a camisa do Fluminense. É verdade. Esse time é atual campeão da Libertadores. Mas qual patrocinador vai querer bancar ou aumentar um patrocínio, sendo que ele vai olhar qual o apelo econômico, qual o apelo de marketing que vocês têm a me oferecer? Porque ninguém vai dar nada de graça. Você vê o Corinthians fechando um mega patrocínio, o Flamengo fechando um mega patrocínio, mas olha a capacidade de capitalização que cada time desses tem. É absurda. O Flamengo faturou mais de R$ 1 bilhão. Corinthians faturou com um ano de crise, um ano que quase foi rebaixado. Foi uma arrecadação também praticamente nessa mesma faixa. Tudo por quê? Porque tem uma torcida que apoia o time. O Corinthians, todo jogo, a arena do Corinthians é lotada. O estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, é bem menor em termos de capacidade do Maracanã. Mas não tenha dúvida, se o estádio do Corinthians tivesse capacidade para 100 mil pessoas, teria 100 mil pagantes todos os jogos. Até no jogo Corinthians contra o timinho da rua, que foi montado ali na hora ali. Teve um jogo recentemente, acho que não, foi no final do ano passado. Foi um time de aposentados, né, do Corinthians, o Legends do Corinthians, contra um time de aposentados do Real Madrid. O jogo lotou. Ou seja, um jogo que não teria importância alguma. É bem verdade, vários ídolos dos dois lados, mas não estavam nem os principais do Real Madrid no jogo. Tinha mais os principais dos Corinthians. Do Real Madrid tinha praticamente só o Seedorf e um ou outro aleatório. Mas os principais, Zidane, Ronaldo, não estavam no jogo. Inclusive o Ronaldo jogou pelos dois times e nele não foi para essa partida. Pois bem, o Fluminense, a torcida do Fluminense precisa acordar. E aí o Vilela, ele fez um comentário que eu, de certa maneira, eu era contra até ano passado. Teve a final da Libertadores e os torcedores que tinham prioridade de compra eram os torcedores que eram sócio-torcedor no seu nível mais alto. E aí eles teriam prioridade de compra do ingresso para a final. E os ingressos lotaram, esgotaram. O que aconteceu? Muitos desses torcedores que frequentam o Maracanã constantemente, alguns deles não conseguiram entrar na final, no jogo mais importante da história do Fluminense. E o Vilela fez o seguinte comentário: que fosse criado um método, uma forma que os jogos mais importantes, os jogos que têm mais apelo da torcida, só pode ser comprado só por aqueles que têm o hábito de frequentar o estádio. Isso já acontece, por exemplo, no caso do Corinthians. Você tem que ter uma média de participação nos jogos para poder ter acesso a jogos que, teoricamente, têm uma procura maior pela torcida. Então, o Vilela falou isso. Eu era contra, mas diante do cenário de ontem, eu sou a favor. Por que eu falo que sou contra? Porque eu, trazendo para a minha realidade, eu moro em Teresina. Para me deslocar, para assistir um jogo desse, é uma logística muito complexa. E aí, eu não vou conseguir estar em todos os jogos, ou a maioria deles. O Vilela, por exemplo, ele está em 100% dos jogos do Fluminense. Mas vai perguntar para ele como é complicado, como é dificultoso estar presente nesses jogos. Não é simples. Mas diante de um cenário como aquele, agora eu sou a favor. Eu não vou aqui entrar no mérito do tamanho da torcida do Fluminense comparado a outros times do Brasil. Mas olha, por exemplo, o que aconteceu com São Paulo. E olha que esse fenômeno com São Paulo é uma situação recente. Desde o ano passado, a torcida do São Paulo vem estando presente em todos os jogos do São Paulo no Morumbi. E todos os jogos atingem uma alta taxa de público. Os torcedores têm acompanhado o time. Todo jogo tem lotação, independente do adversário. O Fluminense foi prejuízo em muitos desses jogos do Campeonato Carioca.
E a maioria deles fora dos domínios do Maracanã. Porque ele sabia que se jogasse no Maracanã, não pegaria uma boa taxa de público e, além do mais, teria prejuízo. Então, a gente vê o quão dramática é a situação do Fluminense em termos de logística do torcedor que não comparece. O Fluminense não tem uma torcida que que priorize jogos que não tem lá também importância. Pois está errado. Porque um torcedor que nasceu no Rio de Janeiro, que está no Rio de Janeiro, não tem condições de comparecer a esses jogos, principalmente aos clássicos. Que espécie de torcedor é esse? Está completamente errado, equivocado. Você vê os outros times, a torcida apoia. Tem times aí que estão em uma situação muito mais complicada. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, minha gente. Se a torcida não é capaz de comparecer e dar apoio nem num momento bom, o que dirá em momentos mais difíceis? Ou será que vocês vão esperar que o Fluminense esteja à beira do rebaixamento, como em 2009, para que a torcida acorde e vá ao estádio para apoiar o time? É isso que o torcedor quer? É isso que ele está... É essa a condição que eles querem estabelecer para que eles compareçam e apoiem o time? Então, simplesmente é revoltante. É revoltante. Em contrapartida, o Flamengo lotou o Maracanã no setor que ele era destinado e tenha certeza. Tem áreas ali do estádio do Maracanã que era destinado ao Fluminense, a torcida do Tricolor, que tinha torcedores do Flamengo. Porque em clássicos do Maracanã, principalmente em Fla-Flus, a torcida do Flamengo muitas vezes se mistura com a torcida do Fluminense. Então isso é revoltante. Eu poderia até fazer mais um comparativo pra gente ver o quão ridículo é essa situação. Imagine a seguinte situação: Fluminense e Boca Juniors, final da Libertadores da América de 2023, dia 4 de novembro. Data essa que nenhum torcedor tricolor irá esquecer. Antes desse confronto, a imprensa falava ferrenhamente que cerca de 200 mil, 300 mil argentinos estariam nas ruas do Rio de Janeiro. E muitos ficaram assim espantados. Nossa, como que pode uma torcida dessa mandar tanta gente para cá, para o Rio de Janeiro? Mandar para o Rio de Janeiro. É inviável, não tem condições, a logística não irá suportar. E aí ficaram batendo nessa tecla, mostravam imagens de ônibus saindo de Buenos Aires lotados, um comboio de ônibus com a torcida do Boca Juniors. E vamos supor que chegasse o dia da final. Chegou o dia da final e a parte reservada, a torcida do Fluminense, tivesse o tanto de pessoas que estavam ontem no estádio do Maracanã. E o estádio tomado de torcedores do Boca Juniors. Olha que vergonhoso seria um time, primeiro time da história da Libertadores, no formato recente de disputa da final, tendo a oportunidade de disputar seu título em casa, lutando pelo seu título e contando com apenas 6 mil torcedores para apoiar. Olha que vergonha seria. Então eu deixo essa reflexão a cada torcedor e que a torcida do Fluminense tenha a noção da sua importância, que ela é sim importante para o Fluminense, e também saiba priorizar o Fluminense como um todo, porque ele é um patrimônio não só do futebol, como da história brasileira. É isso que eu quero deixar. Obrigado. Quem tiver gostado do vídeo, deixe seu comentário, deixa o like, compartilhe. Você concorda com essa situação da torcida do Fluminense? Deixe seu comentário. Saudações tricolores.